Muito bom, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus. Vamos à palavra de Deus de hoje. Nós estamos quase no encerramento dessa série de mensagens, onde nós estamos vendo o Evangelho de Marcos de forma expositiva, ou seja, texto a texto. E Deus tem falado muito ao nosso coração, porque o intuito desse Evangelho de Marcos foi comunicar que o Rei dos Reis, o Criador do Universo, ele se fez servo. E isso para uma sociedade onde o poder era tudo que se buscava, que eram os romanos. Hoje nós vamos ler Marcos capítulo 15, dos versos 42 até o capítulo 16, verso número 8. Abra sua Bíblia, Marcos número 15, verso 42 em diante. E o título da mensagem de hoje é: O que nos leva a sermos cristãos? Marcos capítulo 15, dos versos 42 até o capítulo 16, versículo 8. Abra e mantenha aí. A primeira parte fala do sepultamento de Jesus. Acompanhe comigo a leitura, a partir do verso 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se, de fato, ele havia morrido. E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Este, comprando um pano de linho, tirou o corpo da cruz, envolveu no pano e colocou num sepulcro aberto na rocha. E rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele havia sido posto. Agora capítulo 16, a partir do verso número 1. A ressurreição do Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo. Procurais Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Até aqui, abaixe sua cabeça. Santo e eterno Deus, estamos diante, Deus, desse texto, que é o texto, Pai, que alicerça a nossa fé, Senhor. E estamos pedindo, Pai, a Tua graça sobre nós. Abra nosso coração, Deus. Abra o nosso entendimento, Pai, para que as verdades contidas aqui nos ressignifiquem de dentro para fora. Para que a nossa motivação de fato, Deus, seja apenas a glória do Teu santo nome. E obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder Te servir aqui nesse lugar. E essa oração que fazemos, nós não fazemos dos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no domingo passado que
o fatídico dia de maior agonia de Jesus. O que ele aguardava, o que ele sentia, enfim, havia chegado. Jesus, ele foi crucificado. E esse texto que nós vimos domingo passado falou muito ao meu e ao seu coração. Pois nós pudemos ver o tanto que Cristo sofreu no meu e no seu lugar. As injustiças, as humilhações, a maldade, o escárnio, o deboche, as dores físicas, mas principalmente as dores espirituais. Cristo, ele não temeu a sua morte um segundo sequer. Mas sim, ele temeu o abandono do Pai naquela cruz. Por um instante, um eterno instante, Jesus conheceu o que estava destinado a mim e a você. E o quanto isso custará caro àqueles que não derem ouvidos à sua palavra. E hoje, nós estamos diante do texto que é a base da nossa fé cristã. O sepultamento e a gloriosa ressurreição de Cristo Jesus. Irmãos, eu peço que você não feche a sua Bíblia, não desligue ela no celular, mantenha ela ligada ou aberta, que vamos ver ponto a ponto desse texto. Amém? Então vamos lá. Lê novamente comigo os versos de número 42 e 43 do capítulo de número 15. Acompanhe a leitura. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo é o fato mais importante da nossa fé cristã. Toda a nossa esperança com relação à salvação, à vida eterna, dependeria desse fato acontecer. E para que houvesse ressurreição, primeiro, era necessário haver o quê? Morte. Jesus, de fato, morreu naquela cruz por conta dos meus e dos seus pecados. Testemunhas como o centurião romano que estava ali próximo, as mulheres que tinham seguido a Cristo desde a Galileia até Jerusalém, e todos os discípulos que o levaram seu corpo até o sepulcro e ali depositaram. A evidência conjunta de tantas testemunhas diferentes atestam a mais pura verdade. Jesus de fato morreu verdadeiramente. E Jesus, ele morreu na tarde de sexta-feira, véspera de sábado, o dia mais sagrado do descanso do povo judeu, onde não era permitido haver nenhum tipo de atividade em todo o território de Israel. E aqui, irmãos, nós podemos ver o esforço de José de Arimateia para dar a Jesus um sepultamento digno. O Evangelho de Mateus vai dizer que esse homem, ele era muito rico. João o descreve como um discípulo secreto, que se comportava assim por receio aos judeus. Mateus também o chama de discípulo. Marcos e Lucas dizem que ele estava à espera do reino de Deus. E diante disso tudo, meus irmãos, nós percebemos que nem todos os líderes religiosos rejeitaram Jesus. José de Arimateia, homem de muitas posses, membro influente do Sinédrio, com uma atitude corajosa, uma atitude objetiva, vai até Pilatos e pede o corpo do Senhor, para que ele pudesse ser dignamente sepultado, ainda naquelas últimas horas da sexta-feira. Pois caso eles não conseguissem, Jesus seria sepultado apenas no domingo. Leia comigo os versos 44 e 45. Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto
E chamando o centurião, perguntou-lhe, de fato ele havia morrido? E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Meus irmãos, a morte de cruz, geralmente, era algo muito demorado. As pessoas crucificadas, às vezes levavam dias para que viessem a falecer. Muitos condenados tinham as pernas quebradas pelos romanos, a fim do quê? De abreviar esse sofrimento. Mas com Cristo foi bem diferente. Nenhum osso dele foi quebrado, para que se cumprisse as Escrituras. Salmo 34, verso 20, preste atenção. Preserva-lhes todos os ossos, nem sequer um deles será quebrado. Jesus, ele teve uma morte rápida, pois ele mesmo se entregou por nós de forma espontânea, obediente ao Pai. Irmãos, o próprio Pilatos pede confirmação para o centurião se de fato ele havia morrido. E só depois do relato de forma oficial, Pilatos cede o corpo de Jesus para que José de Arimateia pudesse enterrá-lo. Leia comigo o verso 46. Este, comprando um pano de linho, tirou o corpo da cruz, envolveu-o no pano e colocou-o num sepulcro aberto na rocha. E rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Meus irmãos, o túmulo que pertencia a Arimateia era um pequeno quarto esculpido na rocha, onde o corpo de Jesus ali foi depositado. E em sua entrada foi posto uma enorme pedra a fim de lacrá-lo. Ninguém havia sido enterrado ali ainda, conforme diz o Evangelho de Lucas. O Evangelho de João, ele nos diz que Nicodemos, mestre da lei, fariseu, mas simpatizante de Jesus, que havia encontrado com Cristo uma noite antes, de forma particular, e Cristo dito a ele, que para conhecer o reino de Deus, o homem deveria nascer de novo. Nicodemos também acompanhou José de Arimateia, levando cerca de 100 libras, ou 35 quilos, de mirra e aloés. Mirra era o extrato de uma árvore parecida com as acácias, que tinham propriedades antissépticas, e o aloé, um perfume extremamente caro, extraído das mais finas madeiras. Tudo isso para que Jesus tivesse um sepultamento digno, honroso. Uma atitude de extrema reverência com Jesus em morte, sendo a mesma reverência que nós devemos ter hoje com Cristo em vida. Amém, igreja? Leia comigo o verso 47. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele havia sido posto. Meus irmãos, tem muitos revoltosos e revoltosas por aí. Algumas pessoas infectadas, por exemplo, pelo feminismo, amantes dos seus pecados, que testificam, que afirmam que as Escrituras, que Deus, que o próprio Cristo são extremamente o quê? Machista. Sabe qual que é a proposta desse povo? De ressignificar a Bíblia ao olhar da cultura. Por que que Deus não deu a sua filha ao invés do filho? Ou por que que Cristo não escolheu mulheres para serem apóstolas, dando preferência a homens? Sim, Deus é machista e Cristo também. Esse é o discurso. E hoje nós temos a oportunidade de arrancar da nossa mente, do nosso coração, esse tipo de pensamento, caso ainda haja em nós. E o verso 47, assim como muitos outros versos,
nos apresenta o apreço de Jesus com as mulheres. As mulheres tiveram sim o privilégio de acompanhar Jesus em diversos episódios. Protagonizaram ações de muita piedade, amor e obediência a Deus. E dentre tantas passagens importantes, hoje nós veremos a seguir o quão privilegiadas foram as mulheres em Cristo Jesus. Amém, irmãs? Então Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago menor e de José, continuaram a acompanhar Cristo, mesmo depois da sua morte, para informar os demais discípulos onde Jesus havia sido sepultado. E agora então entraremos no capítulo 16, onde Jesus completará a sua obra em favor de mim e em favor de você. Leia novamente comigo os versos 1 e 2, agora do capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro. Meus irmãos, aqui nós podemos observar que Jesus foi alvo de uma profunda demonstração de amor. Durante todo o sábado, Jesus permaneceu sepultado, pois os judeus não faziam nada no dia de sábado. Se nós levarmos em conta a tarde da noite da sexta-feira, a madrugada de sexta para sábado, todo o sábado, a madrugada de sábado para domingo, de fato, Jesus esteve sepultado por 3 dias. E aqui estão elas, novamente as mulheres, levando essências aromáticas para ungir o corpo do Senhor. Elas foram as últimas a sair do Gólgota, do lugar da caveira, onde Cristo foi crucificado. E foram as primeiras a chegar no sepulcro do Senhor. Logo pela manhã, nos primeiros raios de sol. Meus irmãos, elas tinham pressa. Elas tinham pressa. Pois elas eram impedidas pela lei e forçadas a guardar o sábado. A preocupação delas é que já era domingo. E elas ainda não tinham embalsamado aquele corpo ferido, surrado, dilacerado do Senhor. Que expressão de amor é essa, irmão? E olha que interessante. Nicodemos havia trazido uma enorme quantidade de ervas aromáticas, caras, para fazer o quê? O preparo do corpo. Mas elas acharam, irmãos, que não era suficiente. Elas sabiam a quem iriam preparar aquele corpo. E isso deve, irmão, falar muito ao meu e ao seu coração. Deve falar. Presta atenção, igreja. O respeito que os outros mostram para com Cristo jamais, jamais deve impedir eu e você de demonstrar o nosso. Jamais. Não olha para o irmão, não olha para a irmã. Olhe para Cristo, eu e você, e faça a sua parte. Não se importe, nem se preocupe com o que os outros estão fazendo. Preocupe-se no que eu e você podemos fazer pelo reino. Amém, igreja? Eu e você podemos fazer pelo reino. Elas poderiam aqui muito bem se sentir o quê? Intimidadas. Pelo que Nicodemos trouxe. Afinal, ele e Arimateia, comparados com ela, eles eram homens infinitamente privilegiados financeiramente. Mas não. Apesar de tudo que trouxeram, elas pensaram: para Cristo, nós devemos fazer sempre mais. E a pergunta que fica é: será que eu e você, irmãos, nós estamos nos comportando como essas mulheres, em relação ao que Jesus representa para nós?
Irmão, essa resposta também nós temos que dar a nós mesmos. Amém? Reflita, irmão. Olhe para a tua caminhada. Olhe para a tua vida como um servo. Olhe para a tua vida como igreja. E reflita. Se as oportunidades que Deus está dando de servir a Cristo Jesus, nós estamos aproveitando ou deixando passá-las. Leia comigo o verso 3. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Meus irmãos, aqui nós podemos perceber que a vontade de homenagear Jesus, ela era tanta, que elas iam pelo caminho pensando, dizendo umas às outras, se antecipando a um possível problema. Como que nós iremos remover aquela pedra enorme, maciça, pesada, para adentrar ao sepulcro? Meus irmãos, essa pedra era num formato circular de disco. Redondo, grande, imensa. Mas por conta do formato, facilitava o quê? O manuseio dela de um lado para outro. Mas o rodapé da entrada, eles cavavam uma canaleta, para que quando essa pedra, ao ser rolada para dentro dela, travasse o seu movimento e selasse a entrada do sepulcro. Portanto, colocar a pedra lá, irmãos, essa era a parte mais fácil. O difícil seria retirar ela. Meus irmãos, com toda a certeza, muitos homens foram necessários para rolar aquela pedra até essa canaleta. Mas e agora? Era praticamente impossível um pequeno grupo de mulheres remover a pedra de lá. Ah, e tem outro detalhe que complicava ainda mais a situação. O Evangelho de Mateus nos diz que os fariseus foram até Pilatos para lembrá-lo que Jesus havia dito o quê? Que ressuscitaria no terceiro dia. E que era prudente selar o túmulo e colocar guardas para vigiar, para que os discípulos não viessem a retirar o corpo e dizer que Jesus havia ressuscitado. Tinha mais essa aqui ainda. Meus irmãos, isso aqui também deve falar muito ao meu e ao seu coração. Quantas vezes eu e você, a fim de honrar a Cristo, de fazer a sua vontade, nos deparamos com tantas dificuldades? Porque não há? Quando há de fato o interesse, quando há de fato a vontade de servir o Senhor como Ele espera, pode esperar a dificuldade, que elas vão aparecer. Deixa eu dar um exemplo. Vocês lembram quando eu disse que eu e minha família, uma vez, ao voltar para Tupã, de um culto lá na igreja que nós pastoreávamos, lá em Queiroz, nós atropelamos um porco selvagem gigantesco. Irmãos, eu nunca vi um bicho daquele tamanho. Acho que eu comentei isso com alguns irmãos. Esse animal acabou com o meu carro, acabou com a frente do meu carro. Tadinho, meu carrinho ficou só a lata. Destruído. E eu lembro naquela ocasião que as pessoas iam passando de carro e iam parando, porque viu toda a situação e não entendendo muito bem o que estava acontecendo. E a primeira coisa que as pessoas olhavam era para o carro. Nossa, que estrago. Nossa, meu Deus, que prejuízo. E esse era o comentário. E um detalhe. Apesar de eu ter seguro, era a greve dos caminhoneiros, lembram? O guincho não conseguiu passar da paralisação nas rodovias. Já era madrugada, frio, enfim, problemas e mais problemas. E mesmo a gente saindo de um culto abençoado a Deus, em comunhão com o Senhor, fazendo a sua obra,
Irmão, se eu e você não tomarmos cuidado, os comentários do povo, o prejuízo financeiro, a dificuldade em remover o carro, arranjar carona para a família, para voltar para casa, o frio. Irmão, que frio que fez aquela noite. E a gente ali ouvindo os outros animais, porque estava lotado, batendo as presas. Todos alvoroçados. E a gente ali, na beira da rodovia, num breu danado. Aí nosso coração, o que? Mais do que depressa. Começa a lançar pensamentos onde? Na nossa mente. Que vão distanciar eu e você de Deus. E com isso corremos o risco de sofrer por antecipação, de imaginar possíveis situações e ficar se penalizando com elas. Trazendo para cima da gente um fardo, uma carga que Deus não quer que tragamos. Irmãos, eu confesso que por alguns minutos meu coração quase me venceu. Durante esses minutos eu não conseguia enxergar que apesar dos danos, apesar de todo o ocorrido, eu e a minha família estávamos sãos e salvos. Nem um arranhão, o carro destruído, nem um arranhão sequer. Eu não consegui enxergar o nosso irmão Ari e a Lindalva, missionários conosco lá em Queiroz. As filhas deles, todos ali conosco, nos dando apoio, ajudando a levar a nossa família daquele frio para casa. O irmão Ari, meu Deus do céu, ele ficou comigo a madrugada inteira. Ele falou, não vou deixar você aqui sozinho, pastor. E eu e ele, sem blusa, com fome, sede, frio, medo dos bichos atacarem a gente. Mas ele ficou ali, ó. Ficou ali. Me ajudou a rebocar o carro até a porta da minha casa. Com o dia já amanhecendo. E aí fica a pergunta. Os problemas aparecem mesmo eu sendo crente em Cristo Jesus? Sim. E isso significa que Deus não está olhando para nós? Não. Olha o que diz Efésios 3, verso 20. Aquele que é poderoso para fazer bem mais todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. O Senhor estava o tempo todo no controle da situação. Nos deu livramento imenso. Saímos sem um arranhão sequer. Deus promoveu companhia, promoveu nosso transporte, segurou o avanço daqueles bichos, nos levou em segurança até nossas casas. E vocês pensam que o cuidado de Deus parou por aí? Não. Deus, ele é maravilhoso, irmão. Deus, ele é maravilhoso. Lembra que eu falei do seguro do carro? Apesar do guincho não ter ido, para arrumar o meu carro, irmãos, eu teria que desembolsar uma grana para pagar a franquia. E apesar de eu, pela graça de Deus, estar em condições naquela época de pagar a franquia, Deus moveu a liderança da nossa igreja lá de Tupã. E eles nos abençoaram nisso. Acho que terminou? Da outra vez, que não foram um animal, foram vários. Irmãos, tem uma coisa boa que eu sei atropelar animal na estrada. Misericórdia, Senhor. Da outra vez eu atropelei outro animal na pista, voltando de novo de um culto de Queiroz. Os danos foram menores. E eu também, pela graça de Cristo Jesus, estava em condições de acionar o seguro, de pagar a franquia. Mas como Deus, ele é maravilhoso, Deus levantou os irmãos lá da igreja. Irmãos que quando você estava no louvor cantando na hora da oferta, chegava a atrapalhar o nosso tempo ouvir as moedinhas cair no fundo do gasofilácio. E fizeram ofertas significativas. Para que eu pudesse arrumar meu carro e continuar a obra. E apesar de eu dizer que não era necessário, irmãos,
Por favor, irmãos, de verdade, eu estou em condições, eu tenho seguro. Eles me lembraram o que eu havia pregado 2 semanas atrás. E disseram, pastor, por favor, não nos tire esse privilégio de poder ajudar o irmão. Sabemos que não é necessário, mas para nós é um privilégio poder ajudar a sua família. Irmãos, como que eu não vou amar esse Deus? Explique isso para mim. Que faz por nós muito, mas muito mais do que pedimos, muito mais do que a gente espera. Se fosse olhar pelo merecimento, então, Senhor. E a prova disso está aqui. Leia comigo o verso 4. Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Meus irmãos, eu e você caminhando com Cristo, Ele sempre irá nos surpreender. E isso apesar de mim e de você. Nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, pois tudo está debaixo do controle e da soberania do nosso Deus. Amém, irmãos? Tudo. E as surpresas de Deus, elas não param por aqui com essas mulheres. Não. Leia comigo o verso 5. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Claro, não era para menos. Eu e você, no lugar delas, nós tremeríamos na base também, com certeza. Elas chegam preocupadas com a pedra, e a pedra já estava removida. Elas entram no sepulcro, e lá está esse moço, vestido de branco. E aí vem a surpresa maior. Leia comigo o verso 6. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo. Procurais Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Meus irmãos, aquele moço não era um moço comum. Hebreus capítulo 1, verso 14 nos diz quem eles são. Diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação? Meus irmãos, essas mulheres, essas privilegiadas mulheres, estavam ali diante de um anjo do Senhor, que veio anunciar a melhor notícia que a humanidade poderia receber. Jesus ressuscitou, aleluia! Deus cumpre aqui a sua obra redentora, através do seu Filho amado, em favor de mim e de você. Jesus não está no sepulcro, Ele agora está vazio. Essa é a maior mensagem de todos os tempos, dada em primeira mão àquelas simples mulheres. Aquelas simples mulheres. Deus é maravilhoso. Que privilégio, irmão, que privilégio, irmã. Você ainda acha que Deus é machista, irmã? Não. Jamais. E o anjo continua. Leia comigo o verso 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Olha que interessante. Por que será que o anjo diz: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro? Por que o anjo não falou assim: mas ide, dizei aos seus discípulos e ponto? Pedro não era um dos discípulos? Poderia muito bem ser assim a forma que o anjo comunicaria. Mas olha o cuidado de Deus. O cuidado de Deus por mim, por você, pelos seus servos é impressionante. Quem havia acabado de negar Jesus há 3 dias atrás? E agora Jesus morto, sepultado. Será que Pedro, irmãos, ele podia estar abalado? Será? É óbvio que sim. Óbvio que sim.
Meus irmãos, o anjo sabia de tudo. E ele faz 5 afirmações àquelas mulheres. Primeira, não tenham medo. O Jesus crucificado que buscais ressuscitou. Querendo o quê? Tranquilizá-las. Segunda, olhem com os seus próprios olhos. Terceira, diga aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante para Galileia. Quarta, e lá todos vocês o verão. E quinta, conforme ele mesmo havia dito. E elas ali o quê? Atordoadas com tudo aquilo. Elas partem do sepulcro. Leia comigo o verso 8. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Meus irmãos, aqui fica evidente como o ser humano se comporta diante do sobrenatural. E isso também tem que falar muito ao meu e ao seu coração, no sentido de termos prudência com relação ao que eu e você não compreendemos. Hoje em dia existem muitas, mas muitas pessoas mesmo, que em meio a cultos despropositais a Deus, cultos onde o nome de Deus dificilmente é exaltado, de forma prática na liturgia, sem antes ser exaltado quem? O homem, a si mesmo. Lugares onde todos os dias, com hora marcada, lugar pré-agendado, os anjos aparecem, os anjos revelam, Deus manda dizer isso, Deus manda dizer aquilo, Deus está falando comigo, fala Deus, é o jargão usado. Tem lugares onde o diabo e as suas obras têm muito mais espaço dentro de um culto do que Jesus. Tudo isso para quê? Para mostrar o quão super espirituais são esses líderes. Irmãos, não se iludam. Não se iludam. A glória deles, Deus disse que eles já receberam. Os aplausos, o status, a fortuna. Porque esse é o intuito. O meu e o seu bolso. Isso se faz presente na vida desses negociantes da fé. Que pega um por um, de crente meia boca que não quer se aprender a ler as escrituras. E também pode fazer naqueles que buscam esses falsos mestres, o que eles apresentam. Muito menos, óbvio. Pois o intuito desses lobos vorazes é a carteira do fiel. Irmão, Igreja Batista Vida em Cristo, fique longe disso. Mantenha-se firme na sã doutrina, que é Cristo Jesus. Amém, igreja? É Cristo Jesus, único e suficiente. Meus irmãos, não há um relato sequer nas Escrituras onde Deus se faz presente e o ser humano não se desfalece. Nós vivemos uma geração de crentes empíricos, que quer sentir. E deixa de viver as bênçãos de Deus na sua vida. Correndo atrás de fábulas. Segundo Timóteo diz, chegará um tempo em que se cansarão da sã doutrina e buscarão, ajuntarão para si mestres que falarão o que dá o quê? Coceira nos ouvidos. As pessoas querem isso. E Deus diz, olha para o meu filho. Olha para o meu filho enquanto você ainda tem tempo. Olha para o meu filho enquanto eu te dou oportunidade a cada dia. Não há um ser humano sequer que consiga se manter quando Deus de fato se apresenta a ele. Nenhum. Deus me disse, agora Deus está me revelando. Não está, irmão. Tudo
que Deus disse para o homem está na sua palavra. Ele diz lá em Hebreus: tudo se fez no meu filho. Ouçam, o meu filho é a última oportunidade que você tem nessa vida. É o meu filho. Deus o mandou dizer. Porque a palavra de Deus não pode se contradizer. E ela testifica isso. Pegar um texto isolado, tirá-lo do contexto, para virar um pretexto, é a coisa mais fácil. E o nosso coração, ele vai gritar por isso. Tanto que anuncia, quanto ao que ouve. É fome com vontade de comer. E a fila para o inferno só aumenta. Pelo amor de Deus, irmão, se afaste disso. O dia que Deus se manifestar na minha, na sua vida, você não tem condições de se manter de pé. De pé. Não caia nesse engodo, igreja. Deus não se agrada disso. Nós temos que viver honrando a Cristo, como essas mulheres aqui fizeram. Se importar com o que os outros dizem. Não, irmão. Não se importe com o que dizem ou o que fazem. Faça você, irmão. Sirva a igreja. Sirva aquele que redimiu você, apesar de mim e de você. Eu e você temos que fazer do fundo do nosso coração o que Jesus merece da minha e da sua parte. Amém, igreja? O que Jesus merece da minha e da sua parte. Olhe para a sua servidão, olhe para a sua vida de servo, analisa isso, sonda o seu coração, vai orar, irmão, vai falar com Deus. Você já pediu a Deus oportunidade de servir? Já fez isso, irmão? Orou assim: Deus, levanta servos para aquele ministério. Eu não. Deus, levanta servos para fazer esse propósito na igreja. Levanta outros servos. Eu não. A oportunidade que Deus nos dá é de nós servirmos a Deus através desse projeto chamado igreja. É fazer o que eu e você entendemos que Jesus merece da nossa parte. E isso é de modo bem particular. Bem particular. Olha para o seu coração. Olha para a sua motivação. Nós podemos não estar simplesmente fazendo a nós, irmãos, ou a outros. Nós estamos fazendo aquele que teve misericórdia de mim e de você. Nós fazemos não porque merecemos algo. Nós fazemos não porque almejamos uma salvação através de atos que eu faça na obra. Isso não compete a mim e a você. Isso compete à graça manifesta nessa cruz. Mas Deus espera que eu e você façamos. Porque a seara, ela é gigante, irmão. Gigante. Mas como falta trabalhador, irmão. Aqui mesmo. Ministérios e ministérios agonizando, pedindo misericórdia a Deus para que levante um ou outro servo, para vir ajudar. E sim, Deus faz isso. Deus faz isso. Deus levanta servos. Mas é uma luta, irmão. E não deveria ser assim. A luta deveria para a gente escolher quem vai ou não vai. Porque não cabe todo mundo. Mas não. A luta é para peneirar. Até que um fala: tá, vou tentar. Será que é isso que Cristo merece, irmão? Você já pensou? Se no momento da sua salvação, preste atenção nisso, se no momento da sua salvação, Deus olhasse no seu coração e dissesse: não, você não. Você não. Já imaginou isso, irmão? Mas apesar de mim e de você, Ele foi para aquela cruz. E passou por tudo que Ele passou. Em obediência ao Pai.
Mas quem são os principais beneficiários? Eu e você, pela graça de Deus. E nós temos que tentar o quê? Minimamente retribuir, sem critério algum de merecimento. Muito pelo contrário. Mas pelo amor que Deus teve por mim e por você, nos dando vida, nos dando esperança, de que um dia, assim como Ele, eu e você, e todo aquele que crê no Senhor, nos encontraremos no reino de Deus Pai, em um corpo glorificado, ressurreto, igual ao Senhor, para junto dEle, adorar a Deus, por todo sempre. Esse é o plano, irmão. Essa é a promessa do Evangelho. Reino dos céus, e não reino da terra. Olha para Cristo. Para de seguir bobagem. Olha para Cristo. Para de olhar para o seu coração. Olha para Cristo. Deixa seus interesses de lado. Olhe para Jesus. Confie na graça do Senhor. Cresça em sabedoria, conhecimento da verdade através da sua palavra. Apenas da sua palavra. E diminua o seu eu. Baixa a bola. A cada dia. Para que Cristo cresça. Para que Cristo cresça, nós diminuindo e Cristo crescendo. À medida que avançamos rumo à glória, as pessoas olhando e não enxergando eu e você, mas Cristo visto na minha e na sua vida. E se prepare, porque o mundo vai se opor a isso. As trevas irão se opor a isso. E não será pouco. Nós seremos tentados a nos acharmos a última bolacha do pacote, que somos especiais, que somos assim, somos assado. Seremos tentados a dar ouvidos a vãs filosofias desse mundo, a lobos ferozes que estão interessados no mesmo no seu dinheiro. Se afaste de tudo isso. Olhe para Cristo e confie na sua graça, porque a sua graça está sobre os seus filhos. Amém, igreja? Firme com Cristo Jesus. Ele não está morto, o sepulcro está vazio. Ele reina ao lado de Deus Pai. E um dia, todo aquele que permanecer fiel ao Senhor receberá a coroa da vida eterna. Amém? Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Abaixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor.